Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Mundo Record News desta terça-feira, 28 de julho, na Ilha de Santiago, com a temperatura máxima de 26 graus e mínima de 24. E sindicatos e direção de serviços penitenciários se reúnem nesta terça-feira em busca de consenso para evitar a greve de guardas prisionais. A Direção-Geral dos Serviços Penitenciários e os sindicatos representativos dos guardas prisionais reúnem-se com a mediação da Direção-Geral do Trabalho para encontrar um consenso para evitar a greve convocada a partir de 3 de agosto. Da realçar que os sindicatos entregaram ao Governo 40 artigos propondo a alteração do Estatuto dos Agentes Penitenciários. Entretanto, no dia 16 de julho, o Governo aprovou em Conselho de Ministros o projeto da proposta de decreto-lei que procede à segunda alteração do Estatuto e que, segundo o porta-voz Fernando Elísio Freire, esta medida dará uma melhoria salarial dos agentes, sendo que o aumento é feito de forma gradual até 2023. Depois de ter recebido uma carta do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sobre divergências na Igreja Universal de Reino de Deus de Angola, o chefe de Estado, João Lourenço, orienta seu governo a discutir a situação com deputados na Assembleia Nacional, o que acaba para acontecer na segunda-feira. O Parlamento debateu a situação na Igreja Universal do Reino de Deus. O chefe de Estado angolano orientou seu governo a discutir a situação com os deputados na Assembleia Nacional. 2 processos já foram remetidos à Procuradoria-Geral da República. Francisco Queiroz, ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, falou sobre o assunto. Portanto, estamos em presença de um momento particular em que os órgãos de justiça são chamados a intervir de forma muito intensa e muito abrangente. É natural que, com base nisso, os órgãos de justiça tenham alguma dificuldade de gerir com prioridade e com celeridade este processo. Mas isso não impede que mantenhamos a calma, a serenidade e de modo a que não embarquemos em situações que não são nada aconselháveis para estas situações. De lembrar que a ministra do Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, havia falado na semana passada que o executivo angolano forma uma comissão multissetorial que está a acompanhar o caso. Francisco Queiroz disse no encontro que o caso da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, não é um caso político nem diplomático, mas garantiu que as ações de justiça decorrentes deste processo terão o tratamento adequado pelas autoridades competentes. Uma outra preocupação do Estado angolano, segundo Francisco Queiroz, é que a imparcialidade deve existir neste processo para que se faça a justiça sem privilegiar as partes. Ainda na Angola, depois de crítica, foi cancelado o projeto sobre um centro clínico dentário. O valor que era destinado para esse projeto, cerca de 5 milhões de dólares, se vai ser usado para combate à malária. A decisão foi tomada depois da pressão dos deputados na Assembleia Nacional e várias críticas feitas pela sociedade civil. A reabilitação do edifício da Casa Protocolar B e a sua transformação em centro clínico dentário da Presidência da República estava inscrita no programa de investimentos públicos com um orçamento avaliado em 3,3 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 5 milhões de dólares. O dinheiro será agora utilizado para o combate à malária e a decisão é elogiada pelos munícipes. Como ouvi dizer que dá para 17 hospitais normais, mas vale construir 17 hospitais normais do que construir só um centro e depois dentário. Primeira coisa a saúde, depois a educação. Temos muita coisa, as estradas estão todos abrocados. Por isso que temos muito dinheiro, muito investimento ali. Se abolir até seja bem-vindo esse novo. Este centro clínico dentário da Presidência da República, agora cancelado, não estava inscrito no Orçamento Geral do Estado 2020 antes da revisão. Na Assembleia Nacional, os deputados reforçam a vantagem do governo ter recuado na decisão e admitem que a opção tomada foi a melhor. Consideramos ser necessário que se façam tratamentos aos dentes, mas retiramos no orçamento revisto. Terá que servir a outro setor. No nosso caso concreto, estamos a ver um problema sério no setor da saúde. Este valor, é claro, é mister que deve ser canalizado para o setor da saúde. O OGR visto foi aprovado na Generalidade no dia 15 e prevê receitas e despesas estimadas em 13,5 bilhões de kwanzas.
E na Cabo Verde, o diretor nacional de saúde anuncia que a realização de 12 testes PCR antes de alta deixa de ser um critério para doentes com Covid-19, que pode ser de isolamento 10 dias depois para aqueles assintomáticos e 14 dias para aqueles sintomáticos. Artur Correia deixa claro que orientações da Organização Mundial de Saúde e que Cabo Verde se cumpre rigorosamente. Cabo Verde, de acordo com o Ministério da Saúde, tem estado a implementar um conjunto de medidas como resposta à Covid-19 no país e que são recomendações da OMS. Algumas, segundo Artur Correia, foram atualizadas, sobretudo no que se refere ao internamento e à alta institucional aos casos positivos do coronavírus. E neste momento estamos a aplicar as normas da OMS, que aconselham, portanto, para casos assintomáticos, não fazer testes como um critério de alta. Portanto, as pessoas, após cumprirem, as pessoas assintomáticas, 10 dias podem ter alta sem teste. Disse ainda que estudos comprovam que a partir desse período, mesmo o vírus estando ativo no corpo, que essas pessoas não constituem um perigo à saúde pública. Mesmo havendo presença do material genético do vírus num exame eventual, essas pessoas não constituem, portanto, um perigo para a saúde pública, uma vez que o risco de continuarem infectantes é mínimo. Isso para pessoas assintomáticas. Para as pessoas sintomáticas é mais rigoroso, para além dos 10 dias, aplica mais 3 dias sem sintomas, sem alguns sintomas que é determinado, portanto, na própria norma. Portanto, estamos a aplicar rigorosamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde nesse sentido. Questionado sobre a fiabilidade dos testes rápidos, já que foi detectado em São Vicente um paciente com Covid-19, mas tinha viajado da praia com o resultado do teste negativo, o diretor nacional da saúde respondeu que o sistema de vigilância epidemiológica tem funcionado, mesmo com as limitações do teste de anticorpos. É uma decisão que foi tomada e que é uma alternativa para reforçar as medidas que já foram tomadas e que estão a ser implementadas, nomeadamente o uso de máscaras, medidas protetoras durante toda a viagem e também o inquérito epidemiológico que é feito antes da viagem e a assinatura de um compromisso por parte dos utentes, dos passageiros, em cumprir todas as orientações e em dar informações corretas. O teste rápido aparece como mais um complemento, com todas as suas limitações que sabemos. Contudo, Artur Correia afirma que o teste rápido não deixa de ser mais um elemento que ajuda na triagem dos doentes. Já a Improfacta garante que em breve se também repõe medicamentos importados que estão em falta nas farmácias do país. Nos últimos dias, as farmácias do país vêm, segundo a agência de notícias cabo-verdiana, registrando rupturas de alguns medicamentos importados, como o metronidazol, óvulo, fluconazol 150 e microgeno. Entretanto, a Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos tem vindo a fazer a reposição paulatinamente, o que tem sido insuficiente para fazer face a esta ruptura de vários medicamentos. A mesma fonte afirma ainda que o presidente do Conselho de Administração da Improfac avança que esta corte se deve ao problema na aquisição de medicamentos, já que durante o período de emergência, na sequência da pandemia da Covid-19, muitas fábricas estiveram fechadas. Gilevra afirma também que já foi solicitada a reposição dos mesmos e está à espera que cheguem ao país. Agora no Tabeite, Moçambique, que se registra 1.701 casos positivos de Covid-19. Mais 32 casos deram positivo à Covid-19 no país, elevando o cumulativo para 1.701 casos. Os 32 casos que foram hoje reportados, 29 são de transmissão local e 3 importados. Assim, o nosso país tem cumulativamente 1.701 casos positivos registrados, dos quais 1.541 são de transmissão local e 160 são importados.
Nas últimas 24 horas, 134 pessoas que estavam em quarentena foram dadas alta hospitalar e estão livres do vírus. Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliário. Neste momento decorre o processo de mapeamento dos seus contactos. Moçambique conta ainda com um cumulativo de 43 indivíduos internados devido à Covid-19. Destes, 10 estão sob cuidados hospitalares nos centros de isolamento. Todos os internados padecem de patologias crônicas diversas associadas à Covid-19. O país tem 1.092 casos ativos de Covid-19 distribuídos em diferentes províncias. Também estudantes moçambicanos no Brasil só luta para regressar a Moçambique e com o encerramento de voos com essa pandemia está cada vez mais difícil. Formação bloqueada pela pandemia da Covid-19. Agora é hora de lutar para regressar a Moçambique. São quase 90 moçambicanos que sonham em voltar ao país, mas os recursos não permitem. Obónio Guerra, mestrado em Ciências Humanas no Brasil, está com a bolsa terminada há 3 meses e luta para regressar. Existem estudantes que, quando eclodiu a pandemia, em março, eles ficam sem bolsa e o governo, eu acredito que o governo brasileiro também, ele cortou as bolsas e assim, depois que eclodiu a pandemia e ficaram sem bolsa, o que acontece é que eles foram sobrevivendo, mas eles querem voltar para casa e não conseguem voltar para casa. Por quê? Alguns perderam bolsa e estão a viver na base de ajuda. Agora a vida é feita de mão estendida num país para onde se dirigiu a fim de se formar. Pagar passagem e sair do Brasil é o desejo de muitos que neste momento se queixam da falta de apoio do Consulado de Moçambique no Brasil. Já tentamos de todas as formas, tentar ter um contato de forma que a gente consiga ter alguma informação coesa para que a gente possa ter um voo de repatriamento. Mas, enfim, infelizmente, nós não temos tido contato com a embaixada. Então, é assim, a gente também quer saber de alguma forma, o que o consulado está a representar, o que o consulado representa para os moçambicanos na diáspora. Yumina, no fim de pós-graduação em psicanálise no Porto Alegre, conseguiu comprar a passagem para voltar a Moçambique com apoio da família, mas o voo acabou sendo cancelado. Situação recorrente que afeta muitos estudantes. O que acresce a preocupação é que não há garantia de devolução. No meu caso, eu ainda estou numa casa, né? Então eu ainda tenho esse suporte. Mas fica, por exemplo, no meu caso eu já paguei uma passagem e essa passagem vai sendo adiada, né? O voo vai sendo adiado. Então acaba que a gente não sabe, tanto eu como os colegas que também compraram esse mesmo voo, não sabendo se vamos chegar em casa ou não, se vamos perder o dinheiro ou não. Então essa é a situação. Pude ver alguns meses atrás que vocês publicaram uma matéria onde dizia que o governo moçambicano estava a fazer um voo de repatriamento, em que aquela informação ela não batia com aquilo que era a condição atual nossa. Uma situação complicada também, a realidade de muitos países. Agora no também para os Estados Unidos, que está a viver momentos de protestos violentos. As manifestações se intensificaram após a chegada dos agentes federais para conter a violência. Dezenas de manifestantes do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, foram presos após um confronto com a polícia. Uma mulher ficou ferida depois de ser atingida por uma bomba de gás lacrimogênio. Em uma praça próxima ao centro dos protestos, a polícia encontrou uma bolsa com munição para espingarda e bombas caseiras. As manifestações se espalharam por outros estados. No Texas, o ativista Garrett Foster foi baleado e morto. Segundo a família, ele empurrava a cadeira de rodas da noiva quando foi atingido. Um suspeito do crime foi preso. E nessa época de pandemia em que escolas estão suspensas e que crianças passam mais tempo na casa, perigos podem estar escondidos. Por isso, nota fica ali com algumas recomendações que devem ser seguidas. Supervisione essas crianças de maneira preferencialmente integral. A gente sabe que é difícil, tem os pais
Muitos continuam trabalhando, porém as crianças, no período de férias, junto com o período de pandemia, de isolamento social, a gente solicita aos pais uma atenção maior a essas crianças, principalmente em ambientes, cozinha, banheiro. Mais informações, confira na revista de imprensa com a jornalista Elizabeth Dias. Nesta terça-feira informativa, Record Europa te noticia: mortes ultrapassa a barreira de 650 mil na todo o mundo. Pandemia de Covid-19 já infecta 16,3 milhões de pessoas desde dezembro, quase um terço desse na Europa. Euronews destaca: na Espanha, novos surtos na Catalunha compromete turismo. Já Al Jazeera te noticia 5 regiões chinesas atingidas para novo surto de coronavírus. A nível de África, Angola traz como destaque: Marrocos registra mais casos na uma semana do que em 4 meses. Notícias ao minuto de avança: Portugal a 2 velocidades, Estados Unidos da América testa vacina. R7 traz como destaque: onda de frio paralisa nuvem de gafanhotos e facilita combate. Pragas está localizado a cerca de 100 km da divisa de Rio Grande do Sul e deve volta a movimento somente na final de semana. Por último, vou a dar destaque para organizações angolanas que pedem reforma profunda do Conselho Nacional de Juventude. A revista de imprensa põe um ponto final na Mundo Record News desta terça-feira, mas já você sabe mais informações, confere na Fala Cabo Verde com Idineia Barros. Continuação de boa tarde.